Questão 36. Uma empresa de transporte público do Ceará deseja adquirir uma nova frota de ônibus e está avaliando duas opções de compra. O ônibus X, com capacidade de 42 passageiros, ao custo de R$ 185 mil. O ônibus Y, com capacidade de 50 passageiros, ao custo de R$ 257 mil. Considerando que o valor da passagem é de R$ 4,50 por pessoa e que, em todas as viagens, os ônibus operam com um total de passageiros igual ao limite máximo de passageiros, a quantidade de viagens a mais que o ônibus X deve realizar em relação ao Y para que a arrecadação se iguale à diferença entre os custos de ônibus é. Pessoal, vamos lá. Então se liga aqui numa informação importante aqui no finalzinho. Ele quer saber a quantidade de viagens a mais que o ônibus X deve realizar em relação ao ônibus Y, para que a arrecadação se iguale à diferença entre os custos dos ônibus. Pessoal, se liga, nós vamos trabalhar com isso aqui, ó. Beleza? Eu quero que a arrecadação se iguale à diferença entre os custos do ônibus. Então vamos escrever algo mais ou menos assim, ó. Eu quero que a arrecadação ela vai se igualar à diferença dos custos. Então, a diferença dos custos, ok? Professor, quem é a diferença dos custos? Você vai pegar o valor de R$ 257 mil, que é o maior deles, e vai subtrair do menor. Então, aqui eu tenho a diferença dos custos de cada ônibus. Então, se eu subtraio 257 de 185, nós vamos ter R$ 72 mil. Então, a diferença entre os custos, no caso aqui, Y menos X, isso aqui equivale a quanto? R$ 72 mil. Professor, e essa arrecadação, como é que eu vou fazer aqui? Pessoal, observe que para que a gente calcule a arrecadação, eu vou ter que observar essa quantidade de viagens a mais, ó, que o ônibus X vai ter que realizar com relação ao ônibus Y. Por que isso? Porque observe, ó, o número de passageiros do ônibus Y é 50 passageiros, o limite dele, né? O ônibus X ele só consegue levar um máximo de 42. Então observe que o número de viagens do ônibus X vai ser maior do que o número de viagens do ônibus Y. Por quê, professor? Porque o ônibus X leva menos pessoas do que o ônibus Y. Então o que é que nós vamos fazer? Eu vou calcular a diferença de passageiros aqui, certo? E essa diferença de passageiros é uma quantidade de passageiros que o ônibus X tem que realizar viagens para levar eles. Então, se eu pego 42 e subtraio de 50, né? 50 menos 42, a gente vai ter 8 passageiros a mais. Então, o ônibus X ele vai levar em cada viagem a mais do que o ônibus Y 8 passageiros. Beleza? Então, esse 8P, o Pzinho aqui representando passageiros. E aí, lembre, ó, cada passagem dessa, ele também falou aqui, ó, vai custar quanto? R$ 4,50. Então, onde tem o Pzinho aqui, eu vou substituir por R$ 4,50. Então, nós vamos ter que essa arrecadação vai ficar assim, ó, 8 vezes R$ 4,50. Então, 8 passageiros vezes a passagem. A passagem aqui, R$ 4,50 cada. Isso tudo vai ser equivalente a quanto? A diferença dos custos, que é 72 mil. Mas observe, para que eu iguale a essa arrecadação, eu preciso saber quantas viagens vão ser dadas. Então, eu vou chamar aqui de N, ó, Nzão, certo? Representando o número de viagens. Então, observe, ó. Professor, como é que eu entendo aqui esse valor da arrecadação? Você vai pegar o número de viagens que esse ônibus X vai ter que dar a mais, levando 8 passageiros em cada viagem e cada passageiro desse vai pagar R$ 4,50. Então, aqui eu vou ter o valor arrecadado. Então, como é que a gente resolve isso, professor? Eu quero encontrar o número de viagens. Então, você vai fazer assim. 8 você vai multiplicar por 4,50. Então, vai ficar N vezes 8 vezes 4,50. Isso aqui dá 36. Isso tudo você vai igualar, ó,
a diferença dos custos. Como eu quero encontrar esse valor de N, que é o número de viagens, você vai pegar esse 36 e vai passar ele dividindo para o segundo membro. Ou melhor, você vai dividir ambos os membros por 36. Então, N vai ser equivalente a quanto? 72.000 dividido por 36. Então, N vai passar a ser quanto? 72 dividido por 36, isso aqui dá 2. E aí você conserva esses 3 zeros dos 72.000. Então, esse Nzão é o número de viagens que o ônibus X terá que dar a mais para que se iguale a arrecadação com a diferença entre os custos. Beleza? Então, a alternativa correta, letra D de danado. Então, galera, se você chegou até aqui, gostou desse vídeo, senta o dedo no like, se inscreve no canal, marca o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilhe esse vídeo aí com seus colegas sobre as questões do IFCE.